Capítulo 1 – Os Anos Dourados. O bolo tinha 160 velas, cada chama dançando como uma pequena estrela contra o céu do crepúsculo. Dr. Aris Thorne observava da beira do jardim enquanto sua tataravó Lídia se curvava para a frente, seus cabelos prateados capturando a luz, e inspirava profundamente de uma forma que teria sido impossível para alguém de sua idade apenas um século atrás. As velas tremularam e se apagaram em ondas, extintas por pulmões que respiravam há quase 2 séculos. A família reunida irrompeu em aplausos gentis. 5 gerações se erguiam juntas no gramado em terraços da propriedade familiar com vista para o Lago Genebra, suas idades se estendendo desde Marcos, o sobrinho-neto de 8 anos de Aris, até a própria Lídia. A cena teria sido impossível no mundo antigo, o mundo antes de Cronos. Agora era simplesmente uma noite de terça-feira no ano de 2147. Faça um pedido, tataravó, gritou Marcos, sua voz brilhante com a alegria particular que apenas as crianças possuem. Aos 8 anos, ele era a pessoa mais jovem presente, mas provavelmente veria 3 séculos se as projeções se mantivessem verdadeiras. Os olhos de Lídia, ainda aguçados e claros apesar de sua idade, encontraram Aris através da reunião. Havia algo naquele olhar, um lampejo de preocupação que parecia estranhamente deslocado neste momento de celebração. Desejei discernimento, disse Lídia, sua voz se propagando facilmente pelo jardim apesar de seus anos. Para que possamos entender melhor o que nos tornamos. Aris sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar da noite. Como uma biogerontóloga especializada nos superidosos, aqueles indivíduos raros que haviam ultrapassado a marca dos 150 anos, ela vinha ouvindo sussurros ultimamente. Anomalias nos dados. Padrões que não se encaixavam completamente nos modelos padrão do tratamento Cronos. Mas este não era nem o momento nem o lugar para tais pensamentos. Entendimento é superestimado, e o tio Matias, que aos 97 anos era considerado de meia-idade pelos padrões atuais. Alguns mistérios é melhor deixar sem solução. Talvez, Lídia respondeu, mas seus olhos permaneceram em Aris. Ou talvez alguns mistérios se resolvam sozinhos, queremos nós ou não. A festa continuou ao redor delas com o ritmo tranquilo que havia se tornado característico de sua civilização estendida. Conversas serpenteavam através de décadas de memória compartilhada. Crianças brincavam com avós que se lembravam do mundo antigo, enquanto bisavós compartilhavam histórias com descendentes que nunca sonharam que viveriam para ver. Não havia pressa, nenhuma urgência. O tempo, uma vez o maior inimigo da humanidade, havia sido conquistado junto com o câncer e as doenças. Aris se viu gravitando em direção aos membros mais velhos da reunião, como sempre fazia. Hábito profissional, talvez, ou talvez algo mais profundo. Ela estudava seus rostos, seus movimentos, suas interações com um olho treinado para notar as mudanças sutis que se acumulavam ao longo de extensas vidas. A maioria das pessoas parava de olhar atentamente para os idosos uma vez que Cronos havia eliminado os marcadores visíveis de decadência e doença. Mas Aris olhava mais de perto. Você está trabalhando, observou sua tia Helena, agora em seu 2º século. Posso ver pela forma como você está observando todos. Não consigo evitar, Aris admitiu. Perigo ocupacional. E o que você vê? Aris hesitou. O que ela via? Tio Castor, aos 142, havia desenvolvido uma habilidade quase preternatural para sentir os humores de todos ao redor, respondendo a correntes emocionais com uma sensibilidade que beirava o telepático. Tia-avó Vera, 134, havia começado a falar em um ritmo peculiar que parecia harmonizar com os sons naturais ao redor, o farfalhar das folhas, o bater da água contra a margem, o zumbido distante dos insetos noturnos. Essas mudanças eram sutis, até mesmo belas, mas eram mudanças mesmo assim. Vejo uma família que foi abençoada por um dos maiores avanços médicos da história humana, ela disse finalmente. Era a verdade, se não a verdade completa. Helena sorriu, mas havia algo conhecedor em sua expressão.
A resposta oficial. Quão científica de você, sobrinha. Conforme a noite progredia, Aris se viu envolvida em conversas que teriam sido impossíveis em qualquer geração anterior. Sua tataravó falava de assistir aos primeiros testes de Cronos, da esperança desesperada que havia impulsionado sua adoção, da lenta percepção de que a humanidade havia fundamentalmente mudado sua relação com o próprio tempo. Tio Castor descreveu as transformações políticas que se seguiram, como a democracia havia evoluído quando representantes poderiam servir por décadas sem medo do declínio relacionado à idade, como o pensamento de longo prazo havia substituído as políticas míopes do passado. Nós resolvemos a guerra, sabe, ele disse, sua voz carregando o peso da experiência vivida. Não através da força ou ideologia, mas através da paciência. Quando seus oponentes políticos podem sobreviver a você por um século, você aprende a encontrar um terreno comum. A sabedoria do tempo estendido, Lydia acrescentou. Embora às vezes me pergunte se sabedoria é a palavra certa para o que ganhamos. Como você chamaria então? Aris perguntou, genuinamente curiosa. Perspectiva, talvez. Ou talvez apenas cansaço disfarçado de iluminação. Conforme a noite chegava ao fim e os membros da família começaram suas partidas tranquilas, alguns para casas através do vale, outros para diferentes continentes ou mesmo colônias fora do mundo, Aris permaneceu com sua tataravó no terraço. O lago abaixo refletia as luzes de assentamentos que brilhavam com a iluminação constante de um mundo que não mais se apressava em direção a coisa alguma. Você está perturbada, Lydia observou. Posso ver em seus ombros, na forma como você segura sua cabeça. É a mesma postura que seu tataravô tinha quando estava trabalhando em um problema difícil. Aris considerou sua resposta cuidadosamente. Tenho visto alguns casos incomuns ultimamente. Nada alarmante, apenas variações inesperadas na população superidosa. Inesperadas como? Adaptações fisiológicas que não se encaixam no modelo padrão de Cronos. Mudanças comportamentais que parecem se agrupar ao redor de certas faixas etárias. Provavelmente não é nada ruído estatístico em uma amostra pequena. Lydia ficou quieta por um longo momento, seu olhar fixo nas luzes distantes. Sabe, eu me lembro de quando primeiro anunciaram que Cronos seria obrigatório para recém-nascidos. Houve alguma oposição, é claro. As pessoas se preocupavam sobre consequências desconhecidas, sobre brincar de Deus com a evolução humana. Ela se virou para olhar sua descendente. Talvez elas não estivessem completamente erradas em se preocupar. A vacina salvou bilhões de vidas, Aris disse, recitando a verdade fundamental que havia moldado seu mundo. As taxas de câncer caíram para quase zero dentro de uma geração. A expectativa de vida humana triplicou. Construímos um mundo melhor. Sim, Lydia concordou. Construímos. Mas às vezes penso que esquecemos de perguntar em direção ao que poderíamos estar construindo.